vocês, como o Thiago falou, já estive com vocês há um tempo atrás. E para mim é um privilégio retornar aqui a Macaé, nessa cidade a quem tem um carinho muito grande. E é sempre bom porque aqui eu encontro amigos queridos de anos, e a minha família, família de sangue que está por aqui, assim dizer, por conta da minha esposa, e também a família de Cristo que encontro junto com vocês. E sempre cultuar aqui é um privilégio. Confesso a vocês que ao cantar e cultuar o Senhor junto com vocês, nessas músicas que acabamos de dizer palavras ao Senhor, meu coração foi tomado de uma alegria enorme. Porque ver uma galera como essa, na segunda-feira à noite, disposta a servir ao Senhor, a ouvir a palavra dele, isso de fato enche meu coração de alegria. De tantas vozes que vocês poderiam estar ouvindo nessa noite, de tantas opções de lazer e entretenimento, vocês estão aqui essa noite para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor. É por isso que eu quero, junto com vocês, buscar Ele mais uma vez e tomar, para que assim de fato aconteça, em que Ele fale conosco e abençoe as nossas vidas. E você está com a sua fronte, quero convidar você a fazer 2 orações, uma por mim, para que Deus então me capacite, que eu seja um instrumento dele apenas, e que as palavras que saírem da minha boca sejam somente a que Ele deseja que eu fale. E a segunda oração é por você mesmo, para que Deus então te capacite e abra a sua mente e os seus ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Vamos orar? Onde você está? Busca a presença dele. Senhor, que privilégio mais uma vez temos nessa noite de te cultuar, cantar louvores ao Senhor. Tu que és o nosso Deus, Tu que és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A Ti, Senhor, queremos dedicar esse tempo. Não somente, ó Deus, dedicar esse tempo de corpo presente, ó Deus, mas com todo o nosso ser. Nós queremos dedicar para Ti nessa hora. Queremos dedicar, ó Deus, as nossas mentes, o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Deus, a nossa concentração. E queremos, ó Deus, um desejo sincero de ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, ó Deus, nos abençoa, transforma o nosso ser, ó Deus, e nos leva para mais perto de Ti. Esse é o nosso desejo sincero, na dependência de Ti. Queremos, ó Deus, apenas ouvir a Tua voz. Porque certamente, ó Deus, se ouvirmos a Tua voz, ó Deus, que noite maravilhosa será essa. Que noite maravilhosa. Assim oramos, ó Deus, nos colocando diante do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, Deus, que há de ministrar em nossos corações. Crava, Senhor, a Tua palavra em nós. Assim oramos, ó Deus, pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Gente, de fato é um privilégio, uma alegria enorme estar com vocês, e desde já agradeço ao convite que foi feito de estar aqui, por intermédio do Sr. Tiago e toda a liderança, a equipe que está com ele, e também o pessoal da segunda igreja aqui, ao lado, e tantos outros que eu conheço. É um privilégio estar com vocês. Tenho ouvido grandes coisas deste congresso, aquilo que Deus tem feito a cada ano, e de fato participar com vocês é uma grande alegria. Deuses falsos, eles prometem sexo, dinheiro, poder, mas é realmente disso que você precisa. Esse é o tema deste ano, esse é o tema do congresso. Há um tema que me chamou muita atenção. Quando o pastor Tiago falou comigo, ele disse: você pode estar? Eu falei: cara, vamos lá, qual que é o tema? Ele falou, e tinha um livro para ler, eu não estava aqui. Aí eu falei: vou ler esse livro, e não tinha lido ainda. Li outros livros a respeito, mas não especificamente o título, que tem esse título, que fala exatamente aquilo que eles se proporam. Li um livro fantástico, aqueceu muitas coisas no meu coração, tomei muita pancada lendo o livro e fui abençoado. E nessa noite eu quero compartilhar algumas reflexões que eu tenho acerca dos deuses falsos, dos ídolos que nós colocamos em nosso coração.
Por isso quero falar de maneira prática o tema: resista à ilusão dos deuses falsos. Resista. Vocês já ouviram o pastor Jonas Madureira há 2 semanas atrás, dando alguns conceitos filosóficos, trazendo a ideia, o conceito sobre o que é, então, os deuses falsos, os ídolos. Semana passada, então, o pastor Fabrini, também ouvi um pouco da mensagem daquilo que ele trouxe, baseado lá em Êxodo. E hoje eu quero trazer o aspecto prático. Como nós podemos nos desvencilhar? Eu creio que até hoje você já identificou, já entendeu do que deuses falsos tratam, dos ídolos. Então não quero aqui ficar chovendo no molhado, falando o que é e o que não é. Mas eu quero ir para o lado prático. Como nós podemos resistir e ver de algumas experiências daquilo que aconteceu com um personagem aqui específico e ver como é que Deus trabalha e como nós podemos resistir e qual é o processo de queda para os ídolos, para os deuses falsos. Deixa eu colocar para vocês algumas imagens. Antes de colocar, não se assuste, é apenas algumas fotos. Não estou colocando apenas imagens, estou colocando algumas fotos, para que você veja um pouquinho. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos ver a primeira imagem. Olha aí. Bonito, né? Isso aí, Thomas. Se pudesse dar um nome, uma legenda. O nariz é igualzinho. Barato. Zepino. Zepino seria uma boa. Vamos lá, próxima imagem. Dá uma olhada. Olha aí. Mas eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque pelo menos é uma Coca Light. Esse cara está engajado no processo, eu não sei por quê, mas é Coca Light. Mas olha, estranho. Olha a próxima aí. Olha aí. Olha o Avatar aí. Avatar. Avatar. Manchinha, não sei. Olha a outra imagem, dá uma olhada. Olha aí. Esse eu achei interessante. Porque se ele precisar fazer uma cirurgia ali nas vértebras, ali em cima, é só abrir o zíper. Está tudo certo. Interessante. Olha a outra imagem aí. Essa é bacana. Você imagina um dia, um sabadão, um feriado, da semana, um dia de sol. Dá para entender, está muito claro. Isso que é apagado. Os caras estão fechados, furados nas costas. Estão com o quê? Pela coluna? Nunca vi isso, não. Que doideira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você olha para essas imagens, para essas pessoas, você acha que esse estilo de vida, aquilo que eles decidiram fazer, é central ou é periférico? O que você acha? Alguém que faz algum tipo de mutilação do corpo, aquelas imagens que a gente viu, isso é periférico na vida dele? É alguma coisa que ele não liga muito? Que de vez em quando ele faz? Ou é central? É alguma coisa que ele admira e que ele vive por aquilo e que ele decide aquilo e vai tomar atitudes baseadas naquilo? É central ou é periférico? É central. É central. Ele não fez aquilo porque em algum momento ele falou: isso aqui para mim, não, isso aqui eu vou fazer uma vez na vida. Não, agora mutilou o corpo, já era. Colocou um pininho aqui, uma argola. Agora ele tem que passar de parte de vez em quando. Você acha que ele faz isso uma vez? Não. Tem um grupinho, tem uma tribo que vive disso. E tem essas aventuras, é diferente. Deixa eu dizer como é que o mundo, o mal, o maligno, o sistema tem tragado a vida de muitos e colocado algumas situações, algumas filosofias, algumas maneiras de viver de maneira central na vida de cada um. E deixa eu dizer de 3 maneiras como é que isso se apresenta para cada um de nós. Como é que Deus fala? Será que Deus falso é estranho? Nós vimos aqui no vídeo. Deus falso e os deuses, os ídolos, eles não são algo ruim. São coisas atraentes. São coisas atrativas. E geralmente nós decidimos, escolhemos, baseado em 3 pressupostos. O primeiro deles, algo que é interessante. É interessante. A gente só vai escolher, decidir, tomar um ídolo para nós se aquilo for interessante. Interessante. Não é algo desinteressante. Não é algo que não traz atenção, que não cativa o coração. É algo interessante. É interessante. Nós escolhemos o que escolhemos o tempo todo porque aquilo é interessante. Eu vou ver um filme que quero ver. Qual lugar? É interessante. Vou fazer um passeio
tal, porque é interessante. Vou fazer um passeio, vou ter um entretenimento, um lazer, vou comprar uma roupa, vou fazer o que for, a escolha que tiver e a vida que eu tiver, os ídolos que se apresentam para mim porque aquilo é interessante. Segunda coisa, é porque aquilo é bonito. É bonito. Esse feio ninguém quer. Não vai dizer que para aquelas pessoas é bonito, para eles é interessante e bonito. Eles acham bonito. Ninguém faz o que faz porque ele acha horrível, feio, nojento, escrupuloso. Não, é bonito, é interessante. E terceiro, porque é gostoso. É interessante, é bonito e é gostoso. A televisão, a mídia, a internet e aqueles que são especialistas no marketing, na publicidade, estão aí para fazer a nossa cabeça, mover os nossos pensamentos, cativar o nosso coração, escravizar o nosso coração, baseado nesses três pressupostos: interessante, bonito e gostoso. Os deuses falsos, os ídolos que se apresentam para nós, eles são interessantes, bonitos e gostosos. É interessante, é bonito e gostoso. Vamos fazer um mantra, eu quero fazer um mantra para vocês nunca esqueçam. A gente vai começar falando baixinho. Vocês vão comigo. Interessante, bonito e gostoso, beleza? Vamos fazer bem baixinho. Interessante, bonito e gostoso. Interessante, bonito e gostoso. Vamos lá. Interessante, bonito e gostoso. 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 Mas sim, a mídia está aí para nos alucinar, roubar o nosso coração, baseado nisso. Interessante, bonito e gostoso. Lembre-se agora, algo cativou teu coração. Você vai perceber. Em algum momento isso foi interessante, isso foi bonito, isso foi gostoso. Por isso ficar de pouquinho para cima. Cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Quando você baseia as suas escolhas e os senhores da sua vida pelos pressupostos errados, isso vai te levar a uma experiência gostosa e uma consequência desastrosa. Próximo. Se você tiver o pressuposto errado, você vai ter uma experiência gostosa, mas a consequência será desastrosa. Se você basear as suas escolhas através apenas do que é interessante, bonito e gostoso, deixa eu dizer para você, não é uma praga que eu estou rogando. Isso é a palavra de Deus e a gente vai ver isso já. E ao olhar ao seu redor, você vai poder constatar isso. Se você escolher o que é interessante, bonito e gostoso apenas, a experiência será maravilhosa, gostosa, prazível. Você vai sentir prazer, mas a consequência será desastrosa. No mundo em que vivemos, somos influenciados a medir a nossa vida pelo hoje, pelo aqui e pelo agora. Não costumamos medir a nossa vida pelo destino final. Mas a palavra de Deus nos ensina a não medir a nossa vida pelo hoje, mas pelo destino final. E quando nós vivemos isso, apenas interessante, muito gostoso, a gente dança. E dança bonito, porque eles nos escravizam. Essas escolhas que fizemos por aquilo que é interessante, bonito e gostoso, vai nos escravizar. E é isso que nós chamamos de ídolos, deuses falsos. Quer ver como isso se aplica? Eu quero ler os textos. Um especificamente a gente vai estudar. Eu vou apenas citar para que você entenda. Abra lá na sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Uma história bem conhecida. Muito conhecida, aliás. Muito conhecida. Você vai ver como é que isso se aplica. A história da criação e a história de quando o pecado entra no mundo. Gênesis capítulo 3. Aqueles que estão mais perdidos, é o primeiro livro do Bíblia. Você começa a ler Apocalipse e vai voltando, volta. Aí, volta Kelly. Primeiro livro. Diz assim, olha, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores
do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Aqui a serpente já tinha ludibriado, com aquelas perguntinhas. Foi isso mesmo? Por que não? Você acha que não? Porque ela acrescenta aqui uma resposta que não estava lá na ordem de Jesus, de Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, você vai poder ler lá depois. Deus havia dito, não comam, do contrário vocês morrerão. Aqui ele já falou, podem tocar. Disse a serpente à mulher, verso 4, certamente vocês não morrerão. Olha aqui já mexendo nas emoções, no desejo, na volição e cada vez mais ludibriando a Eva. Verso 5, Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você já imaginou um desejo como esse? Até agora, então, Deus estava nesse patamar, Adão e Eva estavam nesse. Deus era o Senhor, eles eram os servos, escravos, que serviam ao Senhor. Eles não estavam no mesmo patamar de igualdade, mas naquele momento a tentação foi maravilhosa. No dia em que dele você comer, vocês serão como Deus. Ou seja, estarem no mesmo pé de igualdade de Deus. No mesmo pé de igualdade. Se Deus está aqui, agora eu sou como Ele. Como Ele. Não precisa nem ser superior. Não tem que ser como Deus. Está vendo? Lugar de Deus, como Deus, tentação. O que você acha que ela pensou? Lembra que eu falei para você? Como é que eu mando mesmo? As nossas escolhas são baseadas em 3 pressupostos. Quais são eles? Será que Eva também pensava assim? Vamos ver, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Ela olhou para aquela possibilidade de comer o fruto e de ter, então, a possibilidade de ser como Deus. Ela olhou para aquela possibilidade e falou, isso aqui é interessante, isso é bonito, isso é gostoso. Agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável, interessante, bonito e gostoso. Gente, os deuses falsos se apresentam assim. Não acho que os deuses falsos vão se apresentar para você de maneira ruim, vão fazer mal para você instantaneamente, não. Com aquela coisa da propaganda, do marketing, coloca sempre um rótulo bonito, uma máscara, um invólucro e mostra interessante, bonito, gostoso, os inocentes. Os ídolos. É por isso que eu e você cedemos aos ídolos constantemente. Constantemente. Porque é interessante, é bonito e é gostoso. É interessante, é bonito e é gostoso. Há uma história também, só falar rapidamente, mais para frente ainda no livro de Gênesis, quando Abraão e Ló estão lá, eles têm que dividir terras, não dá mais, porque os servos de um, os servos de outro estavam brigando, e eles conversaram, falaram, então vamos dividir. Você vai para um lado, o lado que Abraão falou, o lado que você for eu não vou, e o lado que eu vier você não vai, então você vai ter o privilégio de escolher primeiro. E aí, Ló, para onde você vai? Lembra? Como é que é o pressuposto das escolhas? Aí ele viu uma campina verdinha, irrigada, lugar interessante, que lugar bonito, que lugar gostoso para se viver. É lá que eu vou. É para lá que eu vou. Sabe qual foi a cidade que eles escolheram? Vai lembrar? Sodoma. Mas quando eles bateram, quando ele bateu os olhos, é interessante, é bonito e é gostoso. É assim que a gente olha para os deuses falsos, para os ídolos. Outro texto que eu quero ler com vocês, de Lucas, verso 15, de 11 a 31. Um verso extremamente conhecido, versos extremamente conhecidos, uma história conhecida
conhecida, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Jesus conta essa parábola para ensinar aos seus ouvintes algumas verdades eternas a respeito do Pai e a respeito de quem é aquele a quem Deus ama. E para dar um exemplo de quem é o Pai. Lucas, verso 11. Lucas 15, verso 11. A história diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de pobre. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou a vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui por enquanto. Lá está a história do filho pródigo. Lá está a história de alguém que em algum momento também os seus olhos ficaram inquietos e o seu coração foi tomado por um desejo, por um ídolo, por um Deus falso que se apresentou diante dele. Como nós vimos no vídeo, aqueles que leram o livro, quando nós estamos diante dos ídolos, nós os amamos, nós confiamos nele e nós obedecemos a ele. E este jovem, obedeceu também ao Deus Filho. E a narrativa vai dizer que esse jovem estava na casa do pai. Estava lá, ele tinha tudo, principalmente então por ser um homem, numa sociedade onde o homem era valorizado muito mais. Um homem então que tinha de seu pai as riquezas, a casa, a companhia, o agrado, a confiança, o amor, o afeto, as bênçãos. Mas sabe, a partir do momento em que o ídolo toma a frente, a partir do momento que ele olha para algo que não é mais a casa do pai, que não é mais o pai, a presença do pai, o olho dele, o olhar dele é levado para outro lugar, e esse lugar, sabe o que ele vê? Algo que é o quê? Começa uma inquietude no coração. A gente bate o olho, a nossa vida está indo bem, tudo tranquilo, a gente vai domingo para a igreja, nós oramos, nós nos quebrantamos diante do Senhor e falamos: Senhor, minha vida é para ti, reina em mim, a minha vida, o meu lar, a minha família, o meu ser é tudo teu, e nós estamos bem. Mas ao sairmos daquela porta, nós nos deparamos com alguns ídolos que se apresentam para nós, e com holofotes grandes, com brilhos enormes, de maneira atraente, atrativa, e que vem e diz para mim: olhe para mim, eu sou interessante, eu sou bonito, eu sou gostoso, olhe para mim, me deseja, eu estou aqui. Esse jovem é a mesma coisa. Em algum momento, uma inquietude começou no coração.
uma inquietude enorme no coração. As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano, mas vai trazer certamente uma inquietude. Uma inquietude. Aquele jovem ficou inquieto. Ficou inquieto. Por isso, se você quer resistir, se quer aprender a resistir aos deuses falsos, aos ídolos que se apresentam para nós, o primeiro conselho que eu te dou nessa noite: domine sua inquietação. Domine sua inquietação. Porque ela começa com inquietação. Ela começa com inquietação. Eu olho para algumas situações da minha vida que são extremamente boas, valorosas, têm o seu lugar, têm o seu espaço, mas eu olho para aquilo e aquilo leva o meu olhar, o meu desejo, o meu coração para um lugar diferente. E esse momento, a inquietação toma conta do meu coração, como tomou conta do coração daquele jovem. Até o momento que ele diz: pai, é o seguinte, não está mais legal aqui. Mas filho, não está legal aqui mais. O senhor falou que o senhor é meu pai, eu tenho tudo aqui é muito legal, eu tenho tuas bênçãos, eu tenho tuas riquezas, eu tenho tudo que é teu, é meu, tudo compartilhado, isso aqui é nosso, mas eu estou com uma inquietação no coração, eu quero pegar minhas coisas e ficar nua. Eu quero vazar, eu quero sair, eu quero cumprir e realizar o que o meu coração tanto deseja. A inquietação no coração. Alguns sentem inquietação no coração por uma carreira profissional. Sabe aquela inquietação? Você olha, quem sabe você olha o sucesso de outros, quem sabe você olha o seu vizinho, o seu amigo, você olha para o seu rosto, para a sua conta bancária, você olha para o seu carro, para a sua moto, ou para o ônibus que você anda de busão, ou para a terra, olha para o seu tênis, e aquilo causa uma inquietação. Não é isso que eu quero. Aí você é levado no seu olhar para alguns lugares daquilo que você deseja. E quando a inquietação domina o teu coração, o teu olhar já foi manchado, distorcido, e agora o teu olhar só segue uma seta. A seta que aponta para o teu ídolo. Não tem jeito. A inquietação chegou, você vai ser dominado. Então, inverta o papel. Domine a inquietação. Quando a inquietação chegar, preste atenção. Preste atenção. O que é que está te levando a uma inquietação? O que é que prende os teus pensamentos o tempo inteiro? Você não tem mais de pensar nisso. O que é? Eu estou dizendo que uma carreira profissional, mas ela está me levando a minha inquietação, a abandonar tudo aquilo que Deus um dia disse que é o melhor para mim. Estou me cuidando. Se eu estou abandonando o espaço, a preferência que é de Deus na minha vida, por causa de uma inquietação, estou me cuidando. Sabe por quê? Porque o teu coração já foi laçado. A pergunta é: até onde essa minha inquietação e esse laço e aquele que me laçou pode me levar? Esse jovem não aguentou a inquietação. Ele diz: pai, estou indo. Dá a minha parte aí. Estou vazando, já era. Vou seguir aquilo que o meu coração diz. Qual o segundo conselho que eu te dou nessa noite? Perceba o início atrativo. O início atrativo. O início é maravilhoso. Você imaginou agora um jovem com a sua parte da herança, cheio de grana, nesse mundão. A gente diz nesse mundão de Deus. Você imaginou? Com a inquietação no coração, querendo saciar. Ah, como isso é atraente. Que desejo de liberdade. Agora eu vou fazer tudo o que eu quero. Sem limites. Deixa eu conseguir, vou tentar aguçar o
quem sabe, a cobiça de alguns aqui. Imagina se eu te dissesse assim, olha, fala primeiro para as mulheres. Mulheres, vocês vão agora para o shopping. E como diz Salomão, você vai ter um cartão. Tudo pro inferno. Tudo no inferno. E como Salomão diz, ele fala assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Você imaginou quantas carretas você ia trazer no shopping? Não me neguei nada. Ilimitado agora. Vai lá. Não resistiu, viu? Chega lá e vê aquele sapato vermelho que você tanto sonhou. A menina que está te entendendo fala. Qual é o seu número? Aí você diz. Que cor você quer? Você pergunta que cores você tem. Já inverteu, né? Aí ela fala assim, começa a listar aquelas cores. Qual você deseja, meu amor? Aí você fala assim, todas! Isso mesmo! Já foi, já é. Todas! Como dizia o Chaves, né? Daqui pra cá tudo. Imagina isso. Você já imaginou essa possibilidade? Imagina os homens chegando lá na FENAC. E aqueles aparelhos eletrônicos, quem sabe na concessionária. Você quer qual modelo? Qual que tem? Manda buscar lá na Coreia. Aqui eu me falo nessas horas, qual que é mais top? Quero top. Vou pegar o preço. O preço é limitado. Eu tenho dinheiro. E agora eu vou poder conceder tudo dentro do meu coração desejou. Você consegue perceber esse início que é atrativo? Esse jovem passou por isso. Você acha que no início foi tudo difícil para ele? Não, foi uma maravilha, gente. Nesse mundão de Deus, sem compromisso, sem responsabilidade, um dinheiro para gastar, tudo, realizando todos os seus desejos, os ídolos que se apresentavam, que eram interessantes e bonitos e gostosos, tudo que ele via que era interessante, bonito e gostoso, ele abraçava. Início atrativo, nós achamos que os ídolos são coisas ruins, mas não é verdade. Quanto maior o bem, maior a tendência de esperarmos que ela me satisfaça as minhas necessidades. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Rockefeller, tem um grande império. Nos Estados Unidos, aliás, tem um lugar, Rockefeller Center, um prédio enorme. Muitos quem sabe já foram lá, ou já ouviram falar desse homem, que tem uma riqueza enorme. Um dia chegaram para esse homem e falaram assim, quanto mais dos seus bilhões é necessário para satisfazer? O que você imagina disso? Alguém que não precisa de mais um centavo. Ele só disse a seguinte frase, um pouco mais. Só um pouco mais. Alguém que não precisa. Mas ele disse, só um pouco mais. Porque os ídolos são assim. O dinheiro para esse jovem não era o ídolo maior. Quem sabe era um ídolo superficial. Porque esse ídolo superficial dava acesso a tantos outros ídolos que ele poderia ter. Que maravilha. Tudo que nos controla é nosso Senhor. Tudo aquilo que ordena e o cumpro, esse é o meu Senhor. E eu sou controlado por esse, e esse tem poder sobre mim. E esse jovem foi controlado pelo seu coração, pelo Deus falso que se apresentou a ele. Cuidado, o início é atrativo. Se você quer resistir dos deuses falsos, lembre-se, o início é atrativo. O início é gostoso, o início é bom, o início dá prazer. E talvez você esteja enganado naquele momento, quem sabe o pastor, o irmão, vai te exortar, olha, isso é um ídolo no teu coração, cuidado, se afasta disso. Aí você olha para a sua vida, não, olha o que eu estou vivendo, olha que delícia que é o que eu estou vivendo. Sabe aquelas regras que pai e mãe muitas vezes colocam e a gente não gosta? Sabe aquelas regras que muitas vezes são estabelecidas por nós para o nosso bem? Limites que Deus colocou. Não gosto nem de usar a palavra regra, mas eu gosto de usar a palavra limites que Deus nos colocou para o nosso bem. E a gente olha para aquilo, eu não quero mais isso, eu quero viver sem limites. Não é isso que diz as propagandas por aí? Sem limites.
vida. Talvez ele estava celebrando com o seu irmão mais velho, que estava lá. Ah, meu irmão não faz ideia do que eu estou vivendo. Olha que maravilha. Olha que bênção, quem sabe ele usou. Olha que bênção. Cuidado com o início atrativo. O terceiro conselho que eu te dou: se você quer resistir à ilusão dos deuses falsos, lembre e observe o curso destrutivo. O curso desta escolha por obedecer e servir ao ídolo é destrutivo. É destrutivo. Gradativamente. Os ídolos não perdoam. Eles te escravizam. A pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua, sabe qual é? Eu realizar tudo que o meu coração deseja. É a pior coisa, meu Senhor. A pior coisa. E a pior coisa, sabe o que é? Quando aqueles que estão sobre nós deixam que a nossa vida seja sem limites. Eu percebendo que tem adultos aqui. E eu já vi que crianças que cresceram no sistema infantil, então existem pais e mães aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Coloque limite no teu filho. Ah, mas ele tem que obedecer. Tem um amigo meu que diz assim: quem é maior? Teu filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos te controla? Verdade. A pior coisa que você está fazendo com o seu filho. Um dia ele vai te cobrar. Um dia ele vai te cobrar. Eu vi uma entrevista uma vez de um presidiário que falou que não queria receber a visita dos pais. E sabe o que ele disse? Eu sou extremamente culpado por estar aqui. Mas eu não estou nesse barco sozinho. Porque eu nunca tive limites estabelecidos por meus pais. Nunca. E vivemos hoje dias em que as crianças mandam. Essa psicologia moderna que está por aí, que diz que está traumatizado. Tadinho. Ele quer roubar. Aí dá nome, né? Psicologia moderna dá nome para esse negócio. Antigamente chamava ladrão. Hoje eu falo não. Como é que é o nome? Ah, ele é cleptomania. Aí vai lá, o diretor, já ele roubou lá. Não, não roubou não. Fala assim, tadinho, está traumatizado. Ele é cleptomania. Isso é pecado. Isso é tratado como um pecado. O curso é destrutivo. O início é atraente, mas o curso é destrutivo. O nosso coração transforma esses desejos em ídolos e a realização desses desejos vão cada vez mais nos criando raízes e nos escravizando. E quando menos perceber, já não somos mais que estamos escolhendo nada. E na verdade a gente percebe que a gente nunca escolheu nada. A gente foi ludibriado, enganado. E agora, esse ídolo tem poder sobre mim. Ídolos ocultos, poder, aprovação, conforto, controle, geram um conjunto diferente de medos e esperança. Sabe, aceitação, quero fazer parte. Eu quero ser, a galera tem que olhar para mim e falar: pô, esse cara é da hora, eu quero estar com ele, essa mina, gente fina, é legal. E a gente faz de tudo para conquistar isso. O curso é destrutivo. E sob pressão, a verdadeira natureza do nosso coração é revelada. Estamos sob pressão. E aí que a gente mostra. Observe o curso destrutivo. Observe, olhe para a vida desse jovem. Olha aquilo que aconteceu. Gradativamente ele foi decaindo. Deixa eu dizer para você, isso aqui é verdade, não apenas porque eu leio que é a palavra de Deus, mas isso aqui é verdade porque eu também observo isso acontecendo a todo tempo ao meu lado. A vida de pessoas que escolheram ser ídolos, esses ídolos escravizaram e gradativamente a vida foi sendo destruída. Eu tive o desprazer de presenciar isso na vida de vários. Infelizmente. O curso foi destrutivo. Ele perdeu-se tudo. A
aqueles que estavam ao seu redor já não estavam mais, a galera que estava do lado já não estava mais, perdeu-se todo o dinheiro, já não tinha mais honra, já não tinha mais privilégios, já não conseguia fazer tudo que o olhar desejava, ele já não ia mais no shopping e falava, quero daqui para cá tudo, não, já era, acabou. Ninguém mais olhava, ninguém escravizou, e agora ele é escravo. E sabe que escravo não tem vida boa, escravo é tratado como escravo, ajoelha, sofre na lama, com aquele jovem sofrendo. Vai comer comida de porco, para um judeu, comer comida de porco, está no meio de pobres, é a coisa mais degradante, humilhante. Um judeu, coisa mais humilhante, o trabalho mais humilhante que alguém podia exercer na cultura judaica era cuidar de porcos. Aquele homem não estava apenas cuidando de porcos, ele chegou a comer a comida dos porcos. Alguns acham que isso foi o fundo do poço para ele. Não, ainda não foi. Ainda não foi. Alguns estão reverenciados diante de Deus, caídos, e alguém exorta, alguém fala, alguém aponta o erro e diz, não, isso aqui está bom. É só um momento passageiro. Não, você acaba nisso não. Ainda não foi o fundo do poço para aquele jovem. Cuidado, observe o curso destrutivo. O outro conselho que eu dou para você, vença a cegueira. Aquele jovem estava cego. Eu fico imaginando, nós, quem sabe, estivéssemos no lugar dele, no momento em que ele viu a grana acabando, quando quem sabe quando ele foi pagar a última conta, ele olhou para o bolso, é a minha última nota, eu vou trocar essa nota, eu vou ficar só com o troco, não tenho mais nada. Quem sabe nesse momento ele caísse em si, ele falar, agora eu vou voltar aqui, que burrada que eu fiz, que besteira, fui cair pelo ídolo, olha o que aconteceu, fui escravizado por ele, nem percebi o que aconteceu comigo. Não foi assim, ele foi além. Aí nem assim ele se dobrou, perdeu os amigos, nem assim ele se dobrou, perdeu todo o dinheiro, nem assim ele se dobrou. O ídolo conquistando cada vez mais, o ídolo tragando cada vez mais, e nem assim se dobrava. Foi lá pedir emprego, nem assim ele se dobrava. Foi lá trabalhar com pobres, humilhando, nem assim ele se dobrou. O ídolo traga, cega de uma maneira que você não percebe. Esse é o grande perigo do ídolo. Você não acha que está sendo tragado, mas já foi quase tudo de você. Ele está tragando mais. Aí, sabe o que? Foi ao fundo do poço? Ainda não. Sentiu fome, não tinha que comer, olhou a bolota do porco, falou isso aqui, meteu o bocão, comeu, ajoelhado, que um porco, mulando, é o ídolo escravizando, tornando ele como inútil, uma besta. É isso que o ídolo faz com a gente, humilha a gente e denigra. Ainda não foi o fundo do poço. Sabe quando eu percebo fundo do poço dentro desse homem, como o seu pensamento é levado, sabe para onde? Um lugar onde jamais ele deveria ter saído, da presença do Pai, onde o Pai era aquele que reinava, releva o santo. Até os empregados de meu Pai têm uma vida melhor do que eu tenho. Até os empregados de meu Pai. O ídolo escraviza, te joga na lama, te faz decidir e fazer coisas que antes você não imaginava. Faz você abrir mão de valores que você nunca imaginou. Que você sempre disse não, categoricamente. Mas o ídolo consegue quebrar tudo isso, quebra regras que nós honramos, fere outros e até mesmo aquelas pessoas que a gente mais ama, a gente é capaz de ferir para satisfazer o ídolo. Cuidado. Cuidado. Ninguém está impune. Ninguém está impune. Uma das grandes ironias do pecado é que quando nós cedemos aos ídolos, a nossa essência, o nosso valor, a nossa dignidade foi perdida. Já se foi.
dignidade desse jovem? Se foi. Não tinha mais. Você acha que ele pensava em dignidade naquele momento? Não. Já foi. Quando o ídolo atinge, controla o coração, espalha um conjunto de falsas definições de sucesso e de fracasso. Os valores são distorcidos. Aquilo que antes eu dizia que era um valor de sucesso, bom, naquele momento o ídolo me escraviza, me joga na lama, já foi. Eu já mudo de opinião. Ouvi jovens que tinham uma consciência correta dos valores de Deus na sua vida, mas quando o ídolo escravizou, eu vi cada aberração, dizendo e se orgulhando de que aquela vida que estavam levando era melhor. Eu olhava para aquilo, mas como você está me dizendo isso? Eu estava cego. Ele estava cego, não conseguia. Cuidado. Se você quer resistir, se você já foi aprisionado, se o ídolo do coração tem já te escravizado, é possível você se libertar. Comece vencendo essa cegueira. Comece entendendo que você não está conseguindo chegar. Parta do pressuposto de que você agora não tem condições de avaliar nada. Procure ajuda, procure socorro. É como esse homem falou, não, eu vou voltar para diante do Pai. Naquele momento ele começou a vencer a barreira. Ele falou, eu peguei. Ídolo é pecado. Desejar coisas boas em excesso é pecado. É pecado. Se eu colocar algo numa proporção maior do que deve estar, como nós vimos no vídeo, no livro está, em medidas catastróficas, isso é pecado. Deus se desagrada, estamos desonrando, estamos distantes sim do Pai. Você pode estar na igreja todas as semanas, você pode cantar, você pode pular, você pode levantar a mão, você pode chorar, vir aqui à frente, se ajoelhar, mas se o ídolo estiver no teu coração, nada disso vale. Você está distante, muito distante do Pai. Não adianta, você está cego. Você está cego. A não ser naquele momento que você fala, eu pequei, eu já não sou digno. Falei para você, dignidade perdida, não sou digno mais de ser chamado. É aquele que entende a real noção de chegar na presença do Pai. Ele começou a pensar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou falar assim, meu pai, eu peguei contra o céu, perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha, mas considera, me incomoda os teus escravos, está muito bom para mim. Está muito bom para mim, está ótimo. Para mim está ótimo. Você vê como a dignidade foi perdida, porque lá atrás ele era filho, ele tinha acesso a todas as coisas do Pai, ele tinha todas as bênçãos do verdadeiro Deus, aquele único que pode me dar aquilo que realmente eu preciso e que irá me satisfazer e que vai me trazer contentamento. Mas quando ele chega no fundo do poço, sabe o que ele diz? Olha, se isso me der o mínimo, para mim já está bom. Isso é fundo do poço. Isso é fundo do poço. Aquele que tinha tudo, agora prefere as migalhas. Valores invertidos é o que o ídolo faz. Alguns acham que isso é bom. Não tem mais, está bom. Triste. Conceito de fidelidade, conceito de felicidade, conceito de sucesso, de prazer, é totalmente deturpado. A gente se contenta com isso. Mas é interessante como ele volta. Ele volta para a casa do Pai. E é a maravilha da história. O Pai de longe o avista. De longe. De longe o avista. Essa parte sempre mexe comigo. Eu consigo ver aquela cena do Pai. Sabe o Pai? Ele sempre fica naquela posição assim. Eu fico imaginando todos os dias. Olhando. Vi alguém lá no longe, será que é meu filho? Ele conhece o filho, não é meu filho. Mas todos os dias você sabe. Eu fico imaginando. O texto não diz, mas eu fico imaginando que ele ia lá. Será que é meu filho? Será que meu filho vem? Será que meu filho volta? Até um dia que ele vai e olha. Não, será que é meu filho? É meu filho. É meu filho. E ele corre.
imaginando aquele pai que só estava esperando, o filho que olha para o pai, o verdadeiro Deus, e diz: eu não quero mais, eu tenho outros deuses. E ele dá as costas para o pai. E ele vai indo na sua direção, nas costas. E o pai está sempre olhando para ele. E o pai só está esperando ele fazer assim. Mas quando ele faz assim, o pai sai correndo. Porque no momento que a gente olha para trás e vê o que realmente é a vida perfeita e maravilhosa, satisfeita, plena e completa, é na presença do Pai, a gente fica maduro. A gente fala: é isso, mas é vergonha. O último conselho que eu te dou essa noite: permaneça na realidade do Pai. Se você quer resistir à ilusão dos deuses falsos, permaneça naquilo que é real, aquilo que vai te dar prazer verdadeiro, genuíno e completo. Contentamento, satisfação, só no Pai. É só na presença do Pai. Não existe outro lugar. Deus não nos fez para ter prazer em outro lugar. Deus nos fez seres adoradores. Já está inato, já está em nosso coração. Todos nós desejamos e temos um Senhor, todos nós. Todos nós. A pergunta é: quem é? Então, esse senso de adoração está incutido em nós, inato, em cada um de nós. Então, nós vamos adorar alguém. Nós vamos adorar. Faz parte da vida do ser humano. O ser humano é aquele capaz de colocar a foto de alguém no guarda-roupa, de um ídolo, e adorar, cultuar. Lá, abre a porta do guarda-roupa e vê o teto, a parede, todo dia fica olhando para aquilo. O ser humano faz isso. Você já viu no zoológico um macaco colocar a foto dentro do macaco? A zebra colocar a foto dentro da zebra? Pinguim colocar dentro do pinguim? Nossa, ele salta bonito, olha como ele mergulha. Esse é o pinguim, coloca a foto lá. Já viu um pinguim no zoológico com foto de outro? Só o ser humano faz isso. Os ídolos. O ser humano é assim. Mas isso não é real. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Você quer sair da ilusão dos deuses falsos, permaneça na casa do Pai. A única maneira de nós nos desvencilharmos dos deuses falsos é nós nos voltarmos para o verdadeiro Deus, o nosso Pai. Aquele jovem foi para a casa do Pai. E ele voltou, como ele tinha planejado: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, considera-me como um dos teus escravos. Ele começou a dizer isso, mas ele não chegou a dizer a última frase: considera-me como um dos teus escravos. Ele não conseguiu dizer, porque o Pai não deixou. O Pai falou: para tudo. Se você está voltando para mim, arrependido, quebrantado, humilhado, depois de tudo que você passou, eu te disse. E aquele que é filho, sempre será filho. Volta. Volta olhando dele. Uma sandália nos pés. Traga uma túnica nova. Vamos festejar. Porque esse meu filho estava morto, voltou à vida, mal perdido e foi achado. O ídolo leva a gente à morte. O ídolo leva a gente à perdição. Cuidado com os ídolos. Eles não brincam. Não acha que você tem força suficiente para resistir. Não crê no teu poder. Tinha um amigo, um adolescente, cresceu comigo na adolescência. Nós éramos muito amigos. Com aquela coisa, o pessoal brincava, bate no hobby, a gente brincava, sempre estava na casa do outro. Mas o ídolo apareceu na vida daquele meu amigo. Sem eu perceber, não percebi mesmo, ele se enveredou no mundo das drogas. Fui saber depois de muito tempo, ele contando para mim. Ele falava: Luiz, um dia me ofereceram. E eu falei: não, eu tenho controle. Vai ser só uma vez, vai ser legal. Vai ser só uma vez. Isso foi no sábado. Ele passou a semana inteira e falou: tá vendo, eu tenho controle, não vou usar mais. Aí, sábado, surgiu uma oportunidade de sair com a galera. Ele saiu e novamente foi oferecido. Ele falou: faz uma semana eu consegui me controlar. Ele usou novamente. E aí, na outra semana, no sábado, também apareceu uma oportunidade, mais uma vez, mas ele sempre tinha aquilo na cabeça: eu estou me controlando, eu consigo me controlar. Na hora que eu quiser, eu paro isso aqui.
deixa eu te dizer, passou anos na vida dele. E ele não conseguiu mais. Porque começou todo sábado. Todo sábado. Ele já estava escravizado. Porque todo sábado. Depois foi o domingo também, que era final de semana. Depois a sexta, ele emendava, sexta ao domingo. Se tinha feriado na quinta, então ele emendava. E assim. E ele me contou isso quando fui visitá-lo numa clínica de recuperação lá em Berlândia. Fala, o que eu fiz? Já estava escravizado e não tinha percebido. Já tinha sido escravizado e não tinha percebido. Cuidado. Cuidado. Cuidado com a inquietação que vai bater no teu coração. Cuidado para quando você olhar para algumas coisas e isso aguçar o teu coração de uma forma, o desejo exacerbado, exagerado. Cuidado. Perceba o início atrativo, é legal, porque é interessante, é bonito, é gostoso, sempre será, sempre foi, desde o início lá no Jardim do Éden, sempre foi interessante, bonito e gostoso, sempre vai ser, até que o mal será aniquilado por todo sempre. Mas até lá, sempre será algo atrativo. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque isso muda, aquilo já se torna atrativo e aquilo que o Pai tem para te oferecer não é mais. No momento que você começar a questionar aquilo que Deus tem para você, e você disser assim, aquilo que Deus está me oferecendo não é o melhor, eu não consigo entender isso aqui como o melhor. Cuidado, porque você já foi laçado. Quando você começa a questionar a igreja, quando você começa a questionar aquilo que a palavra de Deus diz para você, quando você começa a questionar os limites que Deus estabeleceu para o nosso próprio bem, cuidado, você foi laçado. Porque você já está questionando aquilo que o Pai tem para você. O início é atrativo, o curso é destrutivo, é gradativo. Você entra numa cegueira, cuidado. Permaneça na realidade. Não existe outro lugar melhor para se estar, para resistir aos cílios do que na presença de Deus. Não existe. Não existe. A cada semana, a cada encontro, todos os dias, no momento de devoção, é entregar o coração. É como Paulo diz, é mortificar a minha carne, entregar ao Senhor os desejos. Senhor, esse desejo está dominando o meu coração, meus pensamentos, a minha mente, ocupa o tempo inteiro, não paro de pensar nisso. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Busque orientação, busque ajuda, compartilhe com alguém de confiança. Não aquele que vai dar um tapinha nas suas costas, não, beleza, eu te ajudo. Mas aquele que vai ser honesto e sincero com você, e às vezes a sinceridade de falar aquilo que você não quer ouvir. E vai te dizer assim bem claro, isso é um ídolo no teu coração. Você vai dizer, talvez um amigo, um namoro, um relacionamento, carreira profissional,